Nesta semana, nós estudamos mais um pouco do texto do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estudamos sobre a supremacia de Cristo. O que é a supremacia? O que é supremacia? Quando vamos ao dicionário, encontramos vários significados. É a total e incontestável superioridade. Supremacia é uma superioridade absoluta. É a primazia, é a preponderância, é a proeminência, o domínio. No aspecto teológico, supremacia é a autoridade absoluta do Filho de Deus, pois tudo foi criado por ele e para ele, as coisas visíveis e as invisíveis, os tronos, soberanias, poderes. Tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o texto de Colossenses capítulo 1, dos versos 15 até 20, falando sobre esta soberania, sobre esta supremacia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é a imagem do Deus invisível? Somente o Senhor Jesus pode representar a imagem de Deus, porque o Senhor Jesus é Deus, santo, sem pecado. Portanto, ele é o único que pode representar a imagem de Deus. E é o primogênito de toda a criação. Isso quer dizer, é o mais importante, é o principal na criação, é o agente criador. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor Jesus foi o agente pessoal por meio do qual a divindade realizou a criação de todas as coisas. O Senhor Jesus, juntamente com Deus Pai, juntamente com Deus Espírito Santo, criou todas as coisas. Veja ainda agora o verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Dois conceitos fundamentais sobre a divindade de Cristo. Primeiro, a sua eternidade. Antes de tudo ser criado, ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. E mais ainda, nele tudo subsiste. Portanto, ele é o mantenedor do universo. Continuando no verso 18, o apóstolo Paulo diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. O que é a cabeça? Qual é a relação da cabeça, do cérebro, relativamente ao nosso corpo? É o órgão mais importante, ele é imprescindível. Ele dá a direção, a coordenação, os sentidos. Tudo isso é realizado pela cabeça. Os demais órgãos do corpo estão subordinados ao cérebro, subordinados à cabeça, assim como nós, enquanto membros da igreja, devemos estar subordinados ao Senhor Jesus, que é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. O que é esse princípio? É o princípio das primeiras coisas, mas é o princípio especialmente, o princípio ativo, a fonte, a motivação, o iniciador de todas as coisas. O primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O que é o primogênito de todos os mortos? É o mais importante de todos os mortos. É a ressurreição mais importante. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição, a garantia da vida eterna que será dada a cada um de nós. Verso 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Foi da vontade de Deus, foi da vontade da divindade que habitasse nele a plenitude. E o que é essa plenitude? Essa plenitude divina que o Senhor Jesus tem é a eternidade, a autoexistência, é o fato de ser criador e de ser recriador, e é o fato de que, especialmente, de que ele venceu o pecado. Como que ele venceu o pecado? De uma maneira incrível, através da cruz, através da sua morte vicária, através do seu amor demonstrado no derramamento do seu sangue. Se olharmos a Efésios capítulo 2, versos 15 a 17, nós vamos ver que o Senhor Jesus é o agente reconciliador, porque ele nos faz novos homens, ele nos torna espirituais, ele faz com que nós deixemos de ser carnais, ter interesses carnais, para termos interesses espirituais.
ele trouxe a paz. Isso quer dizer, ele pacificou pecadores com Deus. Mas ainda ele reconciliou por meio da cruz. Propiciou a reconciliação. Destruiu a inimizade de seres pecadores com Deus Santo e evangelizou a paz. O Senhor Jesus nos dá nova vida, nos dá nova vida hoje e nos dá nova vida eterna, nos dará a vida eterna e feliz. Essa lição desta semana, irmãos, é magnífica, mostrando a eficácia do Senhor Jesus, mostrando a supremacia, a primazia. O Senhor Jesus é o primeiro, ele deve ser o primeiro. Qualquer uma das nossas teologias, irmãos, qualquer uma das nossas doutrinas deve ter o Senhor Jesus em primeiro lugar. Cada um dos nossos atos, cada uma das nossas boas ações deve ter o Senhor Jesus em primeiro lugar. Somente Jesus, irmãos. Não há mais nada que pode possibilitar a nossa salvação. Não há mais ninguém que possa reconciliar pecadores com Deus. Somente Jesus. Mas ele fez isso. E nós vimos no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é que fez isso. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único naquela espécie, para que todo aquele que nele crê, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para cada um de nós. Efetuado, executado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente receber, possamos nos apropriar deste sacrifício infinito. Um Deus que deixou de ser Deus para ser servo, homem, morrer e morte de cruz para nos salvar. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo da lição que tivemos nessa semana, quando estudamos esses primeiros textos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quando estudamos sobre a divindade de Cristo, a supremacia de Cristo, a primazia do Senhor Jesus Cristo. Plenamente Deus, onde habita a plenitude da divindade. Obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e nela encontrarmos ensino para cada um de nós, encontrarmos explicações para cada um de nós sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa para que, ainda que aprendamos teoricamente, possamos praticar esse ensino, possamos praticar a plenitude do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Que não seja um estudo teórico, mas seja um estudo prático na nossa vida e que possamos testemunhar sobre o Senhor Jesus a todo aquele que se interessar, a todo aquele que quiser ser salvo, porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o Senhor Jesus para que cada um pudesse ser salvo. Nos abençoa, portanto, nesse sentido. É o que peço a mim e a cada um dos nossos queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Concluímos mais um estudo da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, como eu tenho dito, irmãos, é um plano divino, é um plano de Deus, para que a gente aprenda de maneira sistemática os ensinos da Bíblia. E nessa semana estudamos então esse texto de Colossenses, o primeiro capítulo, parte do primeiro capítulo do livro de Colossenses. Que Deus abençoe cada um de nós amanhã, quando vamos à igreja, encontrar os nossos irmãos, encontrar os nossos amigos, parentes. Que Deus esteja com cada um, abençoando as classes da Escola Sabatina e abençoando cada um de nós. Sábado é um dia da alegria, portanto, seja feliz mais uma vez neste sábado. Aproveite esse presente que Deus dá para cada um de nós, o sábado semanal.